Começando mais um podcast aqui do Direto do Reino de Deus, aqui perto da Icur, na Igreja Cristã Unidos pelo Reino. E hoje estamos aqui com nossos queridos e amados irmãos Ivan, dá um tchauzinho pra galera lá. Meu querido, salve, ó. Jesus, hein? Estamos aqui com a Georgia também. Salve, Juventude Cristã. Glória a Jesus. Estamos aqui também com a querida esposa também, aqui sempre do meu lado, aqui, pra gente poder... Meus queridos! Tirar um papo com vocês. Estamos com nossa Hatch ali, por trás das câmeras, a Caroline, aqui, não foi a Caroline. Estamos começando mais um podcast. E hoje, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá bom? Obrigado, né? A gente está começando aí, né? Começando esse podcast, começando esse projeto que Deus nos deu, né? Que a gente tinha adiado há muito tempo e falou, vamos fazer, né? Então, a gente também, para começar, a gente tem uma pergunta aí, né, Carol, com nossos convidados, não tem? Manda aí pra gente. Começar. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ivan, eu já sei mais ou menos a pergunta que ele vai fazer, tá? Porque tudo já tá tudo combinado aqui. Como foi seu processo de conversão, Ivan? Só o sangue de Jesus. Eu não sei nem como é que eu me comporto na situação. Bom, na verdade, eu cresci na igreja, né? Minha mãe era da Deus de Amor, então a gente sabe que quando a gente tem uma mãe que é uma daquelas velhas do corpo de círculo de oração, de Deus de Amor, onde você vai. Escolha. Então, assim, desde pequeno, eu sempre fui para a igreja, sempre estive no meio, era monte, círculo de oração, esse tipo de coisa, mas eu fui entender mesmo em relação à minha vida com Cristo, foi quando eu tinha mais ou menos aí por volta de uns 8, 9 anos, onde eu já estava participando da comunidade cristã, né, o grupo de crianças da CCC, onde eu conheci a tia Mara e o tio Rafa, que são as pastoras da igreja. Então ali eu comecei a entender sobre Jesus, sobre a salvação, sobre realmente você aceitar Cristo. Então foi dali que praticamente assim, eu posso falar que realmente eu aceitei Jesus e dali em diante eu segui com Cristo. Glória a Deus. E nós sabemos que o Ivan é persistente, né? Ele não desiste nunca, né? Até o lugar onde você mora, né, já é assim, né? Sim. É um morro, então, né? É um morro lá. Quanto mais perto Não de desiste, Não é fácil não, né? Pra você ir pra igreja e voltar, não é fácil. Quanto mais perto, não, Jesus vivia no monte. Jesus, quando estava no meio da galera, falava, se retirava para o monte para orar, é assim. A pergunta é, quando você vai orar no monte, significa que você já está em casa? Pois a falou assim tudo. Olha, eu me sinto em casa olhando no monte, eu amo. Glória a Deus. E você, Jorge, qual foi o processo de conversão? É isso. Meu processo de conversão. Eu, como Ivan também, né, cresci na igreja, mas eu entendo que existe uma diferença entre você conhecer Jesus e reconhecer Jesus, né? Eu acho que crescer na igreja não significa nada quando você não tem uma liderança que te instrua sobre o que é Jesus de fato, né? E eu só fui reconhecer Jesus de uns 7 anos pra cá. Quando eu estava na faculdade, aí tinha um rapaz lá que ele era super crente, eu falava que ele era super crente, eu já estava meio que me desviando ali dos caminhos, aí ele postava todo dia que faltavam tantos dias pro culto, eu cheguei nele e falei assim, mano, o que é esse negócio aí? Que todo dia você posta, ele falou assim, amiga, é top, só tenho isso pra te falar. Eu falei, se eu for nesse lugar e eu não encontrar Jesus, eu nunca mais busco Deus nenhum. Ele falou, pode ir que você vai encontrar. E foi o lugar onde eu encontrei. Reconheci Jesus, graças a Deus cheguei a alma do meu esposo para Jesus. Acho que a gente veio pra cá E se eu não me engano, parece que você pregou pro seu esposo foi Apocalipse, não foi isso? Foi, pra pegar o outro jeito. Foi bem um dia que Apocalipse, vai. O Espírito de Jesus. foi bem isso, o céu preto. Eu falei assim, ó, pá, aqui ó, nos últimos dias o céu escurecerá. Aí eu falei, mentira, não é verdade. Apocalipse 20, que eu não encarava, Nossa, já assim, meu. Foi bem assim. Que coisa. Pra honra e glória do Senhor, estamos aí. Funcionou, né? Glória a Deus. Mas o Senhor preparou o ambiente, né? Eu orei
42 dias pela vida dele, jejuando, 3 horas da manhã. Fica a dica aí, ó. 42. É meu jejum. Deus preparou o ambiente, né? Preparou o Um ambiente. monte começou a tremer, a fumaça desceu. Foi, meu Deus. Céu Eu abriu. voava, todo mundo olhou assim e falou, nossa, mas só você aqui. Daquele jeito. E a importância, você falou, você preparou o ambiente, né? Preparou, às vezes a gente só tá querendo as coisas, mas não quer preparar nada, né? O pessoal falava assim, lá da igreja que eu frequentava, né? Você tem que chamar ele pra vir, você tem que chamar ele pra vir. Eu falava, calma, que a hora vai chegar. Não é por força, né? É o Espírito. É, porque até, né, quem convence é o Espírito Santo, né? Exatamente. A gente pode mover céus, terras, mas é o Espírito Santo que convence, nós não temos poder, né? Isso aí. É aquilo que ninguém tava, é engraçado, né? Aquilo que ninguém tava vendo, Deus estava vendo no secreto, gerando né, no secreto, né? Mas em meio disso também há, né, tem aquelas pessoas que dizem, não adianta, né? Não vale a pena, não vai dar certo, né? E além de você estar lutando pela busca, né? Pela conversão do seu marido, tem pessoas dizendo que não vai dar certo. Não, mas ele nem é meu marido ainda, não. Era só namorado. Não. Namorado. Não, a gente tava só se conhecendo. Nossa, Eu tava interessada nele, mas eu falei Já pra botou o apocalipse por baixo? eu falei pra minha líder que se ele não fosse andar junto comigo, eu não queria ir. Porque eu já tinha vindo de um relacionamento onde o jugo era desigual. Então eu já sabia da onde eu tava saindo e aonde eu queria chegar. Entendeu? Então eu falei, eu tô arriscando tudo que eu tenho, mas se não for pra andar junto, eu não quero. Então eu entrei numa oração, falei, porque eu queria mesmo. 42 dias, né? Com Apocalipse, jejum aí. Não, realmente fica a dica aí pessoal, né? Porque não adianta a gente querer as coisas sem ir atrás, né? Sem realmente dobrar o joelho, sem jejuar, sem orar, né? Não é querer converter a pessoa, né? Não. É porque os jovens, né? Eu falo jovens que a maioria assim, né? Ah, eu vou. Eu julgo desigual, né? Eu vou namorar com aquela pessoa que é do mundo e eu vou converter ela. É muito mais fácil tirar você da igreja, né? É muito mais fácil você ganhar. Então, vou evangelizar. Isso aí é mentira do inimigo. Pra cair, né? Exatamente, porque, tipo assim, milagre, todas essas coisas, elas não caem do céu, né? Elas são geradas, né? Não caem simplesmente, elas são geradas, né? E você gerou um secreto isso. Então, glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tô cheio de coisa, então não vou aprofundar. Não, e até porque a gente tem um tema, né? Um tema que é muito forte, é muito. Né? Mas antes disso aí, né? Você vai ser super pleno. Lembrou? Lembrou, glória a Deus. Ivan, como você já disse, como foi sua conversão, agora nós queremos saber como você veio parar na família Curta. Tá. Eita Deus, vamos lá. Eu fazia parte de um outro ministério, né? Eu fazia parte da Presbiteriana Renovada, do Joaquim Caçula. E lá também a gente estava com um trabalho com jovens também muito forte. E durante esse trabalho aconteceu algumas coisas a qual eu acabei saindo desse ministério e eu estava sem igreja para congregar. Estava sem igreja, já tinha visitado o tio Rafael uma vez no apartamento dele, chamei uma vez com alguns irmãos da igreja no apartamento dele, agora o pastor lá não tem como olhar, né, quem foi, porque ele já não estava lá. Então o pessoal foi junto comigo, né, foram 5 pessoas. Eu tinha conhecido esse trabalho daí como no apartamento do pastor. Aí, como eu tinha saído do ministério, passou mais ou menos um ano, eu sem ministério nenhum, eu peguei e falei assim, quer saber, eu preciso me firmar, né? Não só visitar, mas preciso me firmar e criar a raizinha do lado. Só que eu não queria vir para cá porque eu, desde criança, ando com o pastor Rafael, o pastor Amaro, porque eu tinha medo de muitas vezes pensarem assim, que, querendo ou não, a maturidade ela vem com o tempo de muita coisa. E quando Deus começa a fazer você queimar por algo, ou por alguma direção, você tem que abrir mão de algumas coisas. E eu não queria que esse queimar no meu coração de algumas coisas chegasse aqui e fluísse como se eu fosse tivesse um favoritismo do pastor ou da pastora. Eu queria que fosse algo de Deus, como ele falou assim, não, vem pra cá, que eu quero que você crie raiz neste lugar. Aí eu vim, participei de alguns cultos, visitando, aí teve uma vez que eu vim, que não teve jeito. Deus pegou eu e falou, olha, você é aqui, quero você aqui, e aqui eu fiquei. Então, até hoje. Nós somos felizados, né, Estevam? Exatamente. Lembro de Bruno vindo de vez em quando e tal, né? Depois se firmou com a gente, né?
Glória a Jesus. Essa coisa, né? Vem a história. E aproveitando também a Georgia, como é que foi? Foi, então, quando eu casei com o Anderson, a gente ainda ia lá no outro ministério, né, da Igreja Batista. E quando a gente era solteira, a gente tinha dinheiro, né, porque a nossa igreja era lá no Demarque. Então a gente ia de Uber ou de Uber, porque não tinha ônibus no domingo, né? E a gente tinha umas células, não sei o quê, de jovens. E aí a gente casou e começou a vir conta de luz, conta de água, condomínio, telefone, internet, tudo. Aí a gente fez assim, cadê o dinheiro que tava aqui? Aí a gente pegou e começou a ir esporadicamente. Aí tinha um irmão que às vezes vinha buscar a gente pra levar, mas não era sempre, né? Aí eu comecei a orar, eu e o Anderson, pedindo pra Deus mostrar uma igreja que a gente pudesse ir andando, né? Pra gente economizar, né? Porque não tava dando nem pra servir e nem pra gastar. Aí foi complicado. Aí um dia a gente tava em casa, os dois. Aí daqui a pouco passou uma voz falando no microfone bem alto. Quem será? Não, minto, era um carro de som. Parece que ele chamou uma vez só esse carro de som. E ele passava lá na rua da minha casa, na ruinha, né? Falando que venha você também, Igreja Cristã Unidos pelo Reino, não sei o quê. Não lembro se era um carro de som, se era um local. Na verdade era uma caixa de som. Era isso. Eu sei que eu parei assim de casa. Leandro, tá ouvindo? Ele, tô. Eu falei, Anderson, uma igreja! Aí eu corri pra janela. Fiquei ouvindo, tentando escutar o endereço. Porque como ele tava indo embora, eu não conseguia escutar direito, né? Aí eu falei, Anderson, é aqui na rua de casa, se troca, que a gente vai até lá no outro bairro, mas a gente vai achar essa igreja. Aí ele se trocou, me troquei, a gente saiu procurando. Quando a gente chegou lá em cima, que era aqui na minha, né, lá na igreja, aí a linha do louvor tava no muro, assim. Aí eu fiz assim, é aí que é a igreja? Aí ela falou, sobe! Sobe! Aí isso era no domingo mesmo. Acho que deve ter sido no evangelismo, né, aquele domingo. Aí a gente subiu, aí conversamos com ela bastante, não sei o quê. E foi assim, e a gente não saiu mais. Glória a Deus. E nesse dia, se não falha minha memória, a gente estava lá com os jovens lá, né? A gente dormimos lá com os jovens. Porque eu lembro que nós demos só volta assim no quarteirão, né? Nesse dia era congresso, se eu não me engano, de jovens, e nós dormimos 3 dias na igreja. Aí, acho que foi isso mesmo. Né? Aí nós dormimos 3 dias e falamos assim, os jovens vamos fazer evangelismo. Nós oramos, né? Oramos lá antes de sair e nós foi fazer evangelismo. Né? Aí a gente pediu pro nosso pastor, né, lá da outra igreja, pra gente sair pra cá, que era mais perto de casa. Aí ele pegou o telefone do pastor Rafael, ainda falou com o pastor Rafael, se não me engano, e a gente tá indo, acho. Legal, bacana. E agora, né, estamos aí no nosso tema, né, desse podcast de hoje, desse episódio, que é como Deus te vê e como nós vemos a Deus, né? E aí, Ivan? Maravilhosa. Como Deus te vê? Como Deus nos vê? Bom, a gente estava até dando uma introdução aqui antes da gente começar a gravar. E eu coloquei, né? Já lancei logo a provocação. Porque assim, como Deus nos vê, eu acredito que não muda. Né? Deus ele sempre vai olhar para nós como realmente sacerdócio real, povo adquirido. Ele sempre vai olhar para nós do mesmo jeito ao qual a Bíblia já diz que ele nos vê. Não tem como ele mudar. Agora o problema maior é de como nós vemos a Deus. Porque o modo com que vemos a Deus, ele muda de acordo com as circunstâncias que passamos. Né? A gente não pode tirar da equação uma coisa que é a nossa humanidade. Né? Porque nós sentimos, nós temos sentimentos, né? A gente tem o nosso cansaço, então assim, a gente não pode excluir isso e falar assim, não, eu realmente, para Deus 24 horas, eu não sinto cansaço, eu não sinto tristeza, não dá para a gente tirar essa equação. Mas só que o que a gente não pode deixar é que isso
venha mudar o modo com o qual nós olhamos para Deus, porque quando isso muda, automaticamente é como se nós não conseguíssemos enxergar aquilo que Deus já tem falado para nós, né, há muito tempo. É como o pastor pregou ontem, quando chega Samuel lá, o que ele fala lá, ó, aqui vai estar o rei de Israel, entre os mais fortes, não é um desses aí, ó, não atenta pro tamanho da rapaziada, pra beleza da rapaziada, não atenta pro físico da rapaziada, eu vejo mais, eu vejo o coração. Então assim, ele enxerga o nosso coração. Então por ele enxergar o nosso coração, uma circunstância não vai mostrar quem a gente é. Uma circunstância não mostra quem nós somos. Né? O que vai mostrar quem nós somos é se você tiver uma constância dentro daquilo. Aí, poxa, não, realmente você é assim, então a gente vai ter que trabalhar diferente. Mas mesmo assim, Deus ele continua te vendo do mesmo jeito. Não muda o jeito como Deus te vê. Agora, como nós vemos a Deus, que é o maior problema. É verdade. E essa questão que o pastor pregou ontem, né, sobre quando Samuel chega lá na casa, né, na casa de Davi, né, na casa de Jessé, né, e aí sai chegando os irmãos, sai chegando todo mundo, e para Samuel, né, ele escolheria outra, né, ele escolheria o que estava ali, porque estava na cara. Só que na verdade o que era para ser escolhido não estava ali naquele ambiente, naquele meio, né. Aí Deus fala para Samuel, né, eu não vejo como vocês veem, eu vejo como um homem vê, né. Isso é importante a gente saber, porque nós nos limitamos à nossa visão, mas Deus tem uma visão que é além do alcance, né, uma visão que é por isso que Deus conhece o nosso coração. Por isso que Davi lá na frente é segundo o coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus, porque Deus conhece o coração de Davi, Davi conhece a Deus também, né? Sim, sim. E você, Jorge, como Deus te vê? Bom, um dos primeiros congressos de jovem que eu participei, o nome dele era Identidade, que falava exatamente disso, como o Senhor nos vê. Tem uma palavra que me pega muito, que é Jeremias 29, que fala, 29:11, né? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, tipo assim, todas as vezes que eu penso em como Deus me vê, como Deus pensa em mim, eu penso nessa questão de eu ser a princesa do Senhor, a menina dos olhos de Deus, como Ele gosta de mim, me resgata, como Ele quer o meu coração adorador, em espírito e em verdade. Então, para mim, Georgia, esse versículo resume como Deus me vê, né? Como são os pensamentos de Deus para comigo, né? Agora, como eu vejo o Senhor, meu Deus. Eu lembro que teve um congresso também de jovens, né? Congresso não, um retiro. E nesse retiro, eu saí de lá tão impactada que eu dedicava cada batida do meu coração a Jesus. E isso fez com que o Senhor me resgatasse várias vezes de fugir, de me esconder, de correr, né? Através de outras pessoas. Parecia que as pessoas estavam ali no meu secreto, ouvindo a minha oração, e falavam assim: você não pediu para Deus que Ele te resgatasse quando você estivesse prestes a cair? Olha aqui Ele te resgatando, né? Então, eu vejo Deus mesmo como esse amor ciumento que a Bíblia diz que Ele tem, né? Esse amor que nos arrebata, que me carrega, que, sabe? Então, eu vejo Deus como um leão, literalmente, bradando e correndo atrás de mim sempre. Sempre que necessário, né? Porque é mais a gente correr atrás dele do que E a gente limitamos muito nos nossos pensamentos, né? Demais. Que Deus pensa. Às vezes, os nossos pensamentos sufocam aquilo que Deus pensa da gente, né? Que nós somos capazes, que nós somos amados, que nós somos noiva, né? Então, nossos pensamentos, ele abafa tudo aquilo que Deus pensa. E o que Deus pensa da gente não é igual ao nosso pensamento, que só nos destrói, né? Os nossos pensamentos nos afastam mais de Deus, nos afastam mais da obra do Senhor, né? E não é isso que Ele quer. Tem um pontinho assim que é como a gente vê a Deus, como Deus nos vê e como a gente pensa que Deus vê a gente. Sim. Né? Porque às vezes a gente tá tão constrangido num lugar, sei lá, às vezes de pecado, ou num lugar de não entender a nossa identidade,
que a gente fica se questionando sobre os pensamentos de Deus sobre nós, mas os pensamentos de Deus sobre nós não mudam, né? Não é como uma vara que se dobra, né? Ele é um Deus que está ali, firme, mesmo que a gente não seja, ele é. É igual uma pessoa falou assim, é muito forte, né? Eu achei muito forte, assim, uma pessoa falou assim, eu acho que Deus não me aceitou, né? Porque eu não falo línguas, porque eu não tenho um dom espiritual, né? Acho que Deus não me aceitou, porque eu não me sinto aquela presença, né? Porque para Deus estar ali, a gente não precisa sentir, Ele está ali, porque na palavra fala, onde haverá eu estarei no seu meio, no meio de vocês, né? Então, quando a pessoa falou isso, eu fiquei muito chocada, né? Porque é o nosso pensamento, né? Nós deixamos a brecha para que o inimigo venha trabalhar no nosso pensamento assim, para quê? Para nós nos afastar, né? Deus, a palavra é muito forte, Deus não me aceitou. Deus nos aceitou mesmo antes da gente, né? A gente era inimigo dele, ele deu o filho dele por nós. Como Deus nos aceitou, né? Né? Então, porque até usando essa parte de Davi, né, tal, lá pra frente, inclusive, tem a parte de Golias, né? Que Golias lá, você imagina só, o cara ficou provocando o exército, né? Provocando. Aquele exército, se eles acreditassem, tivesse fé no Deus que eles serviam, né? Eles poderiam ir para cima e lutar, independente de qualquer coisa. Mas eles ficaram, se eu não me engano, Golias ficou 40 dias, não foi? 40 dias falando com eles, declarando palavras e dizendo que eles eram vermes, dizendo que eles um monte de coisa, né? Tipo, provocando mesmo. Aqueles homens não tinham coragem de ir para cima, não teve coragem de ir para cima. E aí é um problema, porque quando você dá muito ouvido, né? Ouvido a Satanás, ouvido ao diabo, ele acaba colocando na sua mente, transformando aquilo que Deus verdadeiramente pensa de você, com base no próprio Satanás. Então ele vai dizer, você é um errado, você não presta, você não vai conseguir, você não tem como me enfrentar, você não tem como fazer. Ele vai roubando isso, né? Vai roubando, vai levando esse pensamento cativo para ele. E aí acaba na hora que a pessoa vai falar com Deus, é como você falou, ela só tem vergonha, a pessoa não sabe achar o seu lugar na hora de falar com Deus, acha que Deus agora não ama mais ela por causa disso, por causa daquilo. Não é? Acontece isso bastante. É que assim, a gente precisa entender que a gente já está crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então assim, se a gente teve um novo nascimento, se a gente renascemos com Cristo, a Bíblia diz bem claro que a gente tem que pensar nas coisas que são do alto, não que são do dia. Certo? Então se a gente já está crucificado com Cristo, se a gente realmente está vivendo uma nova vida, a gente precisa tomar posse disso. A gente precisa aprender a tomar posse daquilo que Deus já deixou disponível para nós. Não há mais nada que a gente possa fazer, não tem sacrifício que a gente possa fazer que venha reverter algo, ou qualquer coisa que ao se a gente se sentir culpado, se a gente acha que a gente errou, tudo isso já foi levado na cruz. Né? Que o profeta vem dizer no Velho Testamento, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então acabou. Jesus ele já fez tudo o que ele podia fazer por nós. O que nós precisamos fazer é tomar acesso e realmente pegar e aceitar essa nova identidade que é dada por Cristo. Porque se não fizermos isso, a gente tem que parar e pensar, realmente eu nasci de novo? Porque é impossível. Se você nasceu de novo, não tem como você pegar e você ficar preso nas coisas que estão aqui na terra. Não tem como. Né? Aquilo que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então assim, peraí, eu estou ligado na onde? Eu estou enraizado aonde? A gente pega essa realidade, a gente pode trazer para Paulo. Vamos deixar algo interessante. Né? Eu até separei aqui em Filipenses capítulo 4, verso 11. Verso 11. Verso 11. Paulo vai dizer o seguinte, vamos ver até a gente pegar do 10. Paulo vai dizer o seguinte, alegrem grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade
Isso aqui é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Aí vem a chave. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente precisa entender que é justamente isso. O segredo é o quê? Paulo ele pode estar passando por qualquer situação, mas ele nunca esquece quem ele é em Cristo. Acabou. Nós não podemos pegar em circunstância que seja, esquecermos quem nós somos em Deus. Nós não podemos fazer isso. É como eu falei, nós temos os nossos sentimentos, mas só que eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu estou triste, mas eu vou saber passar por aquele que me fortalece, mesmo estando triste. Eu estou cansado, mas eu sei que eu vou poder passar com ele mesmo estando cansado. É você poder colocar Deus em tudo que você estiver passando na sua vida. Porque você tem que ter a certeza, a plena certeza, que nada pode te separar do amor de Deus. E a sua identidade ela não pode sumir por causa de uma circunstância. Então, deixa bem claro isso. Entendeu? O problema maior é quando nós nos permitimos que isso nos abale ao ponto de nos confundir. Mas será que realmente eu nasci de novo? Será que realmente o Espírito Santo está dentro de mim? Eu estou passando por tudo isso? Paulo deixa bem claro que cada situação vai te gerando algo. Quando você está passando na tribulação, que a tribulação ela vai te gerar uma experiência. A experiência ela vai te gerando uma paciência. E a paciência ela vai te gerando um caráter aprovado. Então, assim, a gente não pode pensar porque nós estamos passando tribulações que Deus nos abandonou. O que evangelho raso, de fé rasa é essa que a gente tem? Não pode. Nós somos nascidos de novo, nós nascemos de novo. O que fala, o pastor ele falou ao Tiago, ele falou, irmão, o que vocês pensam de mim? Ou o que vocês venham achar de mim? Ou o que o povo vem dizer? O que importa é o que Deus está pensando de mim. Exatamente. Ainda posso acrescentar que Paulo, nesse versículo que você está lendo, ele fala, como me alegro no Senhor. O que eu penso desse como me alegro no Senhor? É que o Espírito deve ser alimentado. Porque uma vez que a gente não alimenta o nosso espírito, a gente está alimentando muitas outras coisas, né? Tem umas 3 semanas aí que eu cheguei aqui com o meu espírito com fome, faminto mesmo. A pastora falou assim, Jorge, você vai contar a história para as crianças hoje? Eu falei, já vou! Comecei a chorar. Filha, vai lá se alimentar. E eu desci, ouvi a palavra que o pastor Alisson pregou justamente sobre colocar lenha no altar. Colocar lenha no altar. Aí eu saí daqui da igreja e falei, Anderson, precisa colocar lenha no nosso altar. Porque as coisas já estavam indo de mal a pior. Aí começamos, a gente começou a fazer leitura bíblica. A gente marcou o horário para fazer leitura bíblica. Porque lá em casa as coisas só funcionam assim, uma hora marcada. Marcamos o horário, começamos, já tem 3 semanas. Dessas 3 semanas pra cá, eu não vou falar que as coisas melhoraram, não. Minha avó tá na UTI, glória a Deus. Eu tô só assim, ó. Sexta-feira a mulher lá da escola me ligou e falou assim, Jorge, você acabou de perder 12 aulas, tá bom? Eu falei assim, glória a Deus, Deus é bom. Aí ela, não, mas é uma notícia triste. Eu falei, mas Deus continua sendo bom. Então, tipo assim, se eu não estivesse alimentando o meu espírito e se eu não tivesse tanta certeza do que o Senhor pensa e do que o Senhor diz pra mim, talvez eu ia me cair ali prostrado e falar, pronto, já era, vou pagar as contas com o quê? Como diz desculpa gente, sou professora, como diz o governador, com amor, né? Ele falou que professor não tem nada, mas tem amor, né? Vou pagar minhas contas no amor? Não, mas eu sei que o Senhor é um Deus de provisão. Olha aí, a imagem que eu tenho de Deus, né? É a imagem que você vê, né? Provedor. Você vê ele, né? Ele é um Deus provedor. Ele nunca deixou faltar nada. Então não vai ser dessa vez que vai ser diferente, né? Então eu tenho pensado muito nisso. Na lenha no altar, em alegrar-nos no Senhor, em todas as coisas. E, né, para que Ele continue, para que nós continuemos tendo a mentalidade do Senhor em nós. E é que você falou, e aí você vê o Senhor Jeová Jireh, né? O Deus que provê, né? Também Deus ele nos leva também nesse lugar onde a gente passa por tribulações para que nós possamos ver Ele no meio das tribulações. É igual quando Jesus fala para os discípulos passarem por outra margem, né? E aí eles vão ter que no meio da tempestade eles veem Jesus caminhando, né? Então, tipo, é no meio da tempestade que Deus vai aparecer no meio da tempestade, mas a tempestade está pegando, está tudo caindo para água abaixo.
mas Deus está lá. É a forma com que você vê Deus no meio da tempestade. Por isso que Paulo chega e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu lembro que uma época eu achava que isso tudo posso naquele que me fortalece era qualquer, tipo assim, são as coisas boas, né? Então, se eu estou bem financeiramente, tudo posso naquele que me fortalece. Então é para mim conseguir aquilo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade Paulo coloca duas linhas aí, né? A de não ter nada e a de ter tudo, a de ter saúde e de ter doença, a de ter, quer dizer, e tudo posso naquele que me fortalece. E no mundo teria aflições, né? Nós estamos em Cristo, mas nós vamos passar, né? Agora, se nós estamos realmente na rocha que é Cristo, nós vamos, né, sobreviver, né? Então, o que Paulo fala aí, você lê, Ivan, é muito forte. Eu acho essa passagem muito forte, né? Porque a gente só busca o Senhor, só adora o Senhor no momento que está bem. Mas nós temos que seguir o que Paulo ele falou aí, nas coisas que também que estão ruins, né? Tudo tá dando tudo errado. Nós temos que adorar o Senhor da mesma forma com aquilo que nós temos também. Se nós estamos na vitória, temos que adorar o Senhor. Se nós estamos passando por tribulações, porque vamos passar. Só vai acabar quando Jesus voltar e levar a igreja dele, né? Exatamente. E tem uma parte também sobre que Deus, como a forma que Deus, aliás, a forma que nós vemos a Deus, que é quando um dos discípulos pergunta para Jesus, né? Mostra-nos o Pai, né? Aí Jesus fala assim, né? Vocês têm estado comigo e não têm visto Ele. Né? Então, tipo assim, quer dizer, porque quem vê a mim vê o Pai. Então, uma das formas também da gente ver o Pai, ver a Deus, é na vida do outro. Sim. Né? Então, tipo assim, tem gente que nunca leu a Bíblia, não conhece nada de Deus, não sabe nada. Aí você chega para evangelizar, você chega para mostrar Jesus para aquela pessoa. Você é o contato que ela tem com o Pai que ela ainda não conhece. Então ela vê o Pai através da sua vida. Não adianta falar para ela, abre lá em Esdras, abre lá em... A pessoa não sabe nem o que é isso, não faz a menor ideia, mas ela vai ver o Pai através da sua vida, vai ver Deus através da sua vida, né? Jesus fala, você está comigo, você anda comigo. Exatamente. E que alegria, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas uma pessoa que nunca te viu na vida, não te conhece, fala assim, eu vejo Cristo em você. Isso nos traz uma alegria tão grande, né? Que eu passei por... Eu tinha falado, meu Deus, né? Nunca ninguém falou que vê Jesus em mim, né? Será que Jesus viu o Pai? Será que realmente eu me converti, né? Então, essas perguntas assim, então, uma vez eu estava na loja trabalhando lá, estava lá atendendo a mulher, ela falou assim, eu vejo Jesus em você. Isso que pronto, ganhei o dia. Eu falei o dia do trabalho, mas ganhei o meu dia mesmo. Nossa, eu falei assim, meu Deus, obrigada, né? Porque eu não falei nada, só ela só falou, eu vejo Jesus em você. E não foi uma, né, pessoa que falou isso. Isso alegra o meu coração, né? Isso é mostrar Jesus, né? Para outras pessoas. Exatamente. Quando a gente pega, vamos trazer aqui 1 Pedro 2,9 que eu separei. Isso que quando alguém vê Jesus em nós, automaticamente a gente precisa entender o seguinte: não é por causa da nossa nossas roupas, ou da nossa aparência, realmente algo ao qual você falou, chegou perto da pessoa e realmente transmitiu Jesus para ela. O pastor falou ontem algo, gente, aquilo foi sensacional. Aquele negócio que nós carregamos a presença de Deus hoje, quem é a arca, Foi forte. Eu nunca vi por esse lado, sabia? Eu também nunca tinha visto, dessa perspectiva. Quando ele pegou e falou aquilo, eu olhei assim para o pessoal, assim, aí eu peguei, aí o pessoal, não foi forte. Aí eu não entendi nada, mas assim, porque foi muito forte o que ele falou. Então, a gente precisa entender que aonde nós chegarmos, a presença de Deus, né, ela vai chegar junto conosco. Então é impossível a gente pegar, chegar e transmitir outra coisa. É impossível a gente falar de outra coisa. O que a Bíblia vem falar? A boca fala e o coração está cheio. Então, poxa, como é que você pode falar de outra coisa? Como é que você pode transmitir outra coisa? Não tem como. Pode de uma mesma fonte jorrar água doce ou amarga? Como? Da onde? Não tem como, é impossível. É impossível. Por isso que as coisas de Deus assim ensinam, não passou notícia para você desse maligno. Por quê? Ou você vai, ou você não quer, ou você não vai. Ou você quer, ou você não quer. Com Deus você vai e vai. Ah, mas eu estou com medo, mas eu estou assustado. Aqui a gente está falando da questão da circunstância. Eu separei aqui para a gente poder falar de Elias. Poxa, Elias foi lá,
né? Tá lá no Monte Carmelo lá. O negócio é o seguinte, vamos pegar, vamos colocar um cordeiro aqui, vamos olhar, vamos pegar e vamos orar, vamos clamar a Deus. O que ele responder com fogo é o verdadeiro Deus, beleza. Tá lá caçando da rapaziada pra dormir, legal. Liga direitinho pra ele aí. Né? Às vezes ele tá tocando, tá assim, ó, tá assim, aí, poxa, ele vai lá, pega, clama a Deus, e Deus vai lá, responde com fogo, mata todos os profetas de Baal, né? Aí Isabel se vira com ele, vou matar Elias, eu vou matar Elias, quero ver se amanhã, nessa mesma hora, eu não mato ele. Ele foge, ele vai embora. Só que aí quando ele vai embora do deserto, aí o que ele vem dizer? Ele chega lá no deserto, lá, a gente pega aqui, 1 Reis, capítulo 19, verso de número, deixa eu separar aqui, vamos ler aqui, a partir do verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, esta mesma hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminhando um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E aí o que ele falou? Já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Aí veja bem, olha que coisa louca. O camarada pegou, foi lá, orou, caiu fogo do céu, consumiu todo, né, o sacrifício que ele tinha preparado para o holocausto ali, né, lambeu toda a água que ele tinha mandado. Aí foram, matou todos os profetas de Baal. Aí Jezabel vira, o cara matou 800 negros. Jezabel vira, onde me façam os outros deuses, me façam mesmo tanto, se amanhã não acontecer a mesma coisa com você. Peraí, meu irmão, eu matei, foi 800, é uma. Foi 800, você sendo uma só. Aí veio e se abalou. Cadê uma palavra, né? Cadê uma palavra? E olha o que Deus fez conosco, é a mesma coisa. Nós temos as nossas experiências com Deus, mas só que o que acontece? Quando a coisa começa a apertar, nós esquecemos tudo aquilo que Deus fez e a gente começa a fazer o quê? A lembrar só da dificuldade que a gente está passando. Ah, Deus, mas aquilo lá que você fez atrás, é agora. Aquele a gente está falando de um dia para o outro. Não lembro que foi, pelo amor de Deus, meu filho, algumas horas. Algumas horas que o fogo caiu do céu, consumiu, nos matou todos os profetas de Baal. Você está pedindo a morte, foi algumas horas só. Tava tirando sarro dos caras lá. Exato. Você está cheio de crédito no céu. Deixa eu falar, meu irmão. Outro jeito, não, que peça a morte. Aí, aqui que é interessante, ó. Aí deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eis que então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque no cumprido te será o caminho. Olha isso. Deus podia ter chegado e falado assim, meu irmão, peraí, tudo que eu fiz aqui há algumas horas, você está pedindo a morte? Sabe o que Deus fez? Aqui você não vê Deus questionando com Elias de modo nenhum e falando assim, por que você está pedindo a morte? Por que você está pedindo a morte? Alguma vez eu te abandonei para você estar pedindo a morte agora? Não. Olha o que Deus faz. Deus entende a natureza humana de Elias. Ele entende o sentimento ao qual ele está demonstrando ali. Né? Ele entende o cansaço, todo aquele estresse ao qual ele está exposto. Depois ele pega isso e ele faz o quê? Ei, come, bebe, dorme de novo, descansou. Aí vai lá de novo, pode comer, vem cá. Come, bebe, descansa mais um pouquinho que o caminho é cumprido. O irmão está pedindo a morte, ei, come, bebe, está descansado, que o caminho é cumprido. Deus, ele te entende, ele te compreende, ele sabe o que você está passando a um momento. Só que isso não vai te definir.
Porque o que Deus pensa de você ainda continua valendo. O que Deus estava pensando de Elias não mudou porque ele pediu a morte dele. O que eu penso sobre você, Elias, ainda está valendo. Eu entendo que você está pedindo a morte, eu entendo a sua humanidade. Mas só que é o seguinte, o plano que eu tenho com você é diferente. Ó, estou te mostrando que eu estou cuidando de você, estou te mostrando que eu estou com você. Por quê? Porque você vai ter um caminho muito grande para fazer aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu quero, aquilo que você sabe. Você tem muito caminho para percorrer ainda, meu irmão. Tem muita coisa para você fazer para mim ainda. Então, ó, Deus ele pega e te compreende, mas ele não muda em relação a quem você é para ele. Mas, porém, você vê, a circunstância mudou para Elias, quem Deus era para ele. Sabe? Isso é algo tremendo. E nas nossas vidas acontece do mesmo jeito. Sabe, hoje a gente precisa entender o seguinte, todos nós precisamos ter experiências com o Espírito Santo. Chega de ficar vivendo com a experiência dos outros. A experiência dos outros vai acrescentar a sua fé, mas procure viver as suas experiências com Deus. E as suas experiências com Deus, por mínimo, menor que seja, são experiências com Deus. Deus trabalha em detalhes. Então são experiências com Deus. Que uma vez eu falou com os jovens, eu acho, não sei se eu falei isso, eu falei assim, quem nunca estava na rua e o tempo estava fechando, você falou assim, Senhor, vai cair no tempo de água. Você também entrar em casa. Quando eu entrar em casa, vai cair no mundo aqui, vai acabar em água. Mas enquanto não entrar em casa... esquece dos outros, né? Que os outros se molham. Você está na sua fé. Aí é cada um com sua experiência com Deus. O que você faz? Você vai para casa ali, ó, você pega suas coisas. Eu estou indo, Senhor. Veja bem. Não é que você chega na sua casa, você fechou o portão, não, você abriu agora. Aí você fala, Deus do céu. Nossa, a chuva vai caindo lá para baixo, deu tempo de eu chegar na minha casa, a chuva cai aqui. Olha como Deus guarda. Sabe? E acho que nos esquecemos muito fácil. Exato. Isso pode ser algo pequeno, mas é algo tremendo, porque foi a sua fé que você botou na sua. Eu já fiz muito isso. Senhor, não vai cair uma porta muito antes de eu chegar na igreja. De ônibus, eu estava vendo. Só me alaga, Senhor, isso aqui alaga, Senhor. Enquanto eu não chegar na igreja, quando eu cheguei na igreja, vinha aquela água. Obrigado, Senhor, Deus, você guardou. A gente precisa entender isso. Nunca a gente pode passar a dificuldade que for, como for, nunca quem nós somos para Deus vai mudar. Nunca. E ele faz o que depois disso tudo? Ele levanta e vai fazer o que Deus falou. Ele também compreendeu que quem Deus é para ele não mudou. Apesar daquele momento em que ele pegou e falou algumas coisas. Foi um momento. Quem de nós nunca fez isso? De pegar e falar, nossa, Senhor, estou cansado, esse negócio tá não aguento mais não. não sei se esse negócio é para mim. Quem nunca? Passa, né, pela cabeça de todo mundo. Principalmente liderança. Né? Liderança quando não tem como não acontecer, tipo, é líder. No começo ele tá acima, né? Mas começa a vir as dificuldades, o mais fácil é pra gente entregar, né? Não quero mais, porque é mais fácil, né? Exatamente. Então, no meio da liderança há muitos momentos de desistência, muitos momentos, né? E a gente tem que pensar o que é na alma. Porque se a gente não pensar na alma, a gente vai desistir mesmo, vai largar tudo, né? Então, e crer que é o Senhor que está me conduzindo, né? E só que a gente fica numa memória muito fraca, uma famosa amnésia, né? Deus faz algo pela gente, né? E a gente esquece muito rápido. A gente esquece que Deus é Deus. Por quê? Quando vem uma dificuldade mínima que ela é, a gente já desanimei. Já não quero mais. Deus não está comigo. Deus não ouve minha oração. Deus, ele tá ali na vida da pessoa, mas acho que comigo não está não. Deus me esqueceu ali no cantinho, me colocou lá naquele cantinho. Por quê? Por uma dificuldade pequena, né? Porque é a amnésia. O que Deus faz pra gente desde quando a gente acorda. Né? Hoje de manhã eu acordei e meu marido falou assim, passa um café. Eu falei, tá bom. Quando eu abri o pote do café, não tinha um pozinho. Eu falei assim, vou lá comprar o café. Aí saí. Aí eu no caminho fui pensando assim, porque eu sempre vejo as pessoas se questionando por que elas estão passando por aquilo, né? Hoje eu fui me perguntando para Deus o que o Senhor queria que eu aprendesse com todas as situações que eu tenho passado, né? Aí bati na porta da igreja hoje de manhã, aí tava lá o Valdir falando que é o Senhor quem luta as nossas guerras.
lá em 2 Crônicas, né, a palavra, ele estava falando que é Deus que luta as nossas guerras. Então, tipo assim, ele é o Deus dos exércitos, né? Então, todas as vezes que a gente, antes de pensar por que a gente está passando por isso, que a gente pense, o que Deus quer que a gente tire disso? Sim. Né? Que aí ele responde. Ele sempre está ensinando alguma coisa, Sim. né? Somente no Antigo Testamento, vários momentos acontece de um outro povo reconhecer quem era o Senhor dos Senhores, né? Quem era o Rei de Israel, né? Em algumas passagens bíblicas, né? Eu não recordo agora exatos quais, mas eu lembro que tem vitórias que o povo de Israel teve, caiu o povo ao redor, né? O povo que não era de Israel, falava o tamanho do rei, o tamanho de Deus que é o Rei de Deus de Israel, né? Então, essa forma de Deus ver, de nós vermos a Deus e de como Deus vê a gente é primordial para a nossa caminhada. Ele se mostra, né, quem ele é. Ele se mostra, né? Ele se revela a nós, né? Na pessoa do Espírito Santo. Né? Sabe o que eu lembro agora? Teve uma época que tinha uma senhora de uma igreja, que eu não vou falar o nome, que ela me ligava para falar. E ela, toda vez que ela me ligava, ela me perguntava qual era o nome de Deus. E aí, naquela época, cara, eu acho que foi a época que eu tava mais bibleira. Nossa, você vinha com o pai, E aí eu falei pro meu marido, se ela não me converter, eu converto ela. Aí eu abri as 3 Bíblias assim, ó. Aí ela falava assim, abre no versículo tal, capítulo tal, versículo tal. O que tá escrito aí? Eu falava, tá escrito isso, isso e isso. Ela, mas na minha tá escrito isso. Eu falei, mas eu tenho aqui uma King James, a King James diz isso. Eu tenho aqui uma NVT, na NVT diz isso. E eu ia rebatendo. Aí ela desistiu de me ligar, não sei porquê. Mas eu sempre vinha mostrando quem era o Deus que eu servia. Né? Porque... Mas ela era na mesma igreja que você? Não, é uma que eles batem na porta. Eles batem, sabe quem é, né? Eles batem na porta. Não, aí eles pararam de bater, porque eu moro em condomínio, aí não dá. Aí eles ligavam, ela me ligava. Aí eles ligam? Uma vez por semana ela me ligava pra me falar quem era o Deus que ela servia. Mas aí ela desistiu de me ligar. Tem uma hora que não tem como, né? Um beijo, dona Osmarina. Dona Osmarina? Ainda olha pela vida dela. Mas ela se converteu, né? Vai saber. Né? Mas é algo tremendo isso aí, porque assim, eu lembro que ia lá em casa, uma vez a gente estava recebendo aula, e a gente não, né? Muita gente. Mas o papai assim que se converteu, foi um cara lá chamado Ivan. Você não tá falando terceira pessoa agora? Não, tô falando terceira pessoa não. Ivan, esse camarada ele era adventista dos Santos dos Últimos, como é que é? Adventista. Não, tem adventista, dos tem Santos dos Últimos Dias. Não, é outra, né? É outra. É Mormon. Ele é Mormon, isso. Aí esse cara chegou lá, e ele pegou e ele teve que olha isso aí, vale a pena a gente frisar bem isso. Entendeu? Para aqueles que não vão para o evangelismo, veja bem. Aqueles que não vão para o evangelismo, veja bem. O camarada ele se dispunha a estar uma vez por semana lá em casa para ensinar a palavra para o meu pai. O cara era dos mortos. E uma vez por semana ele estava lá, era compromisso fechado. Chegava lá, eu falei, senhor, vim aqui trazer a palavra, né? O cara era de outro país. Então o camarada chegava lá e começava a falar, né? Sobre a Bíblia, ia passando lá. Aí chegou uma hora que meu pai pegou o professor da presbiteriana, aí ele não foi mais. Por que você não foi mais? Aí ele não foi mais, não apareceu mais. Mas assim, foi bênção, porque meu pai teve uma curiosidade em aprender a Bíblia. E olha que coisa, experiências com Deus. Meu pai não sabia ler, só até a 4ª série ele chegou velho. Primeira coisa que ele começou a ler, o primeiro livro que meu pai começou a ler foi a Bíblia. Então, glória a Deus. E a Bíblia é uma beleza. E bênção. Maravilha. Não, meu pai é um milagre. Nossa, vontade de meu pai, a conversão do meu pai, quer dizer aqui, meu outra. Me chama. Isso aí, fica esperando aí, pessoal. Mas assim, voltando para o nosso contexto, Jesus deveria falar algo que eu separei aqui. João, capítulo 8, 32, deixa eu ver, foi 32 eu deixei. João 8, 32, beleza. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam. Olha o que Jesus dizia.
Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha que coisa louca. Mas o que tem a ver conhecer a verdade vos libertará? É o seguinte, você precisa mais do que nunca entender, né, que nem vem dizer em Romanos, no volume da série, Romanos 8:32, a qual a palavra renova nossa mente. No Romanos 8:12, eu acho. 8:12? Vou olhar aqui, você 8:12 aí. 8:12, abre Romanos 8:12. Quando a gente pega essa palavra de conhecer a verdade nos libertará, a gente precisa entender isso. Cara, para a gente poder acessar, alcançar algo, a gente precisa realmente ser liberto. Não, acho que é 32 vezes. A gente precisa. 8:32? Isso que veio. A gente precisa ser liberto. Né? A gente precisa ser liberto, porque a verdade ela nos liberta, diabo. E quando a verdade ela nos liberta, diabo, Jesus vinha falar isso à toa. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará quê? A gente tem a nossa mente, ela é cativa. Assim como Paulo diz que a mente dele está cativa com Cristo, automaticamente, muitas vezes a nossa mente está cativa no pecado. Está cativa no velho homem. E a Bíblia vem dizer que nós, nos despojando do velho homem, tem coisas que o Espírito Santo vai fazer em nós. Mas só tem coisas que nós temos que fazer. Então, se nós temos a nossa mente deturbada, é isso que falamos, é deturbada. Pô, palavra que aqui no livro, a cultura é deturbada. Então, a gente tem a nossa mente deturbada em relação a quem nós somos em Cristo, a gente precisa nos reavaliar. Por quê? Porque, assim, a gente precisa entender, mais do que nunca, que nós fomos libertos de tudo que nos prendia. Tudo que nos prendia. Nada pode nos prender aqui. É 8:32? Não, mas é que eu pensei em outro versículo. Tá. Não, poxa, mas nada pode nos prender mais aqui. Nós já somos libertos por Cristo. Nós somos cidadãos dos céus. Gálatas 2:20, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pelo amor de Deus, eu tenho que pegar esse tatuar assim na testa, assim, ó. Todo dia que você acordar de manhã, você tá no espelho já. Entendeu? Cristo vive em mim. A realidade de Cristo. Entendeu? A gente precisa disso. Sabe, a gente não está falando nesse podcast como se a gente fosse o super-homem da coisa, mas só que isso é a nossa vontade, entendeu? De realmente pegar, acordar, mesmo que venha no nosso pensamento algo que venha tentar nos fazer duvidar. Ei, parou, filho, parou aí. Você está doido, você não tem vaga para você não. Eu estou crucificado com Cristo, a minha nova realidade, a minha vida com Cristo. É Cristo em mim, nele, acabou. Eu estou ali, ó, eu estou na videira. Eu estou enxergado na videira verdadeira. Não tem esse papo não, amigo. A única coisa que pode acontecer comigo agora é o Pai vir podar para que eu venha dar mais fruto, meu irmão. Acabou. É a minha nova realidade com Cristo. Eu não posso deixar que as circunstâncias ou o que as pessoas venham pensar de mim venha abalar isso. Não posso. Eu não posso deixar. E automaticamente isso, quando você toma um posicionamento desse, você se torna chato para algumas pessoas. Porque o que você não pode fazer é se apegar naquela. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu saí de casa hoje, eu vou mostrar esse podcast para minha mãe. Quando eu saí de casa, Lucineide. Lucineide? Não, Lucineide. Quando eu saí de casa. Lucineide, queremos você aqui. Ali é Contar os podres do Ivan, né? Isso aí é uma grande realidade. A gente vai conversar isso. Porque assim, você tem que entender uma coisa, você não pode ter vergonha do seu passado, você pode ter vergonha de querer continuar vivendo nele. Você tem vergonha do seu passado. Entendeu? Quem tem a vergonha de querer continuar vivendo nele, porque aquilo que você era, filho, ó, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então vigia na terra. Tem que querer ficar voltando lá atrás, não, ó. Que lá já está no mar de esquecimento. Vem proceder, né? Recebe com a morte. Já era. Alguém que vai mão no arado, filho, ó, e olha para trás, que é digno do reino de Deus. Então você vai lá. Eita Deus. Pega ele, Jesus. A câmera, né? A câmera
ia cair, né? Então, vamos lá. Ó. Ontem, quando eu saí de casa, isso aqui todos nós passamos. Ontem, quando eu saí de casa, chegou 2 crianças, sabe qual eu amo muito? Chegou 2 crianças aí em casa, mas eu já tinha marcado com um compromisso de treinamento de jovens com vocês. E elas chegaram lá em casa. Aí minha mãe chegou pra mim e falou assim, poxa, Ivan, mas pô, liga lá, fala se alguém não pode estar lá no seu lugar, fazer as coisas no seu lugar. Suas primas vieram aqui só hoje. Olha, minhas primas, alguma desse podcast para vocês, porque vai abençoar a vida de vocês. Eu amo vocês, mas o meu compromisso com Cristo, ele é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, o que aconteceu? Eu deixei elas em casa. Deixei minha mãe, meu pai, e eu vim para poder participar do culto. Eu não voltei porque eu pensei que a gente ia vir para o culto de manhã, né? E também não quero ficar dando trabalho para os irmãos poderem ir lá buscar para poder trazer para cá. Então, geralmente, eu já fico aqui do sábado para o domingo. No domingo eu vou embora. Estou parecendo fazendo aula missionária. Aí, beleza. Peguei e já fiquei aqui. Mas eu tenho certeza que elas sabem muito bem que eu amo elas e elas compreendem daquilo que eu estou fazendo aqui. Sabe? Por mais custoso que pareça, eu adoraria ficar lá conversando com elas horas e horas e horas, com as filhas que eu não vejo há anos. Mas eu falei assim, cara, eu tenho um compromisso com Cristo aqui. Né? Eu estou aqui junto com o pessoal da liderança, estou assistindo vocês, como a gente está se ajudando, né? Os jovens ontem, o louvor ontem, cada vez que eu estou aqui, eu estou deixando as minhas coisas de lado, para fazer as coisas de Deus, eu tenho certeza que Deus está cuidando das minhas coisas. Então, quando eu deixei eles lá, pode pensar assim, mas aí, poxa, você tem que pensar na sua família também. Eu penso muito neles, eu penso neles e penso mais ainda na salvação deles. Mesmo a minha família pode ser quem for, pode ser meu pai, minha mãe, minhas irmãs, mas eu nunca vou deixar de ser cristão porque eu estou no meio deles. Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou porque eu estou conversando com eles. Não vai mudar quem eu sou. Eu sou cristão, entendeu? Eu realmente creio na minha salvação com Cristo e eu quero que vocês estejam salvos junto comigo para a gente morar no céu e fazer muita festa lá. Esse é o meu objetivo. Então, assim, o que eu aprendi com os meus pastores, desde que eu era jovem, desde que eu era criança, desde o sacrifício que eu vi eles fazendo, hoje eu me sinto, tipo assim, privilegiado. Nossa, sensacional essa palavra. Privilegiado. Com a gente aqui. A professora do lado dele. Maravilhoso. Ainda bem que não foi inglês, rapaz. Mas eu me sinto privilegiado, porque hoje eu estou passando aquilo que os meus pastores passaram comigo. Entendeu? Eu estou vivendo isso hoje. Então, assim, não vou falar que nem Paulo assim, tô me alegrando de ter sido chicoteado. Eu não fui. Impossível. Mas se chegar o dia do couro comer, vem aqui. Eu espero estar firme e forte na fé, orando, buscando Deus, porque eu vou. É aquilo, gente, a morte é o salário do pecado. Porém, o passaporte para o céu, meu filho. Se você não for arrebatado, você vai morrer. Então, assim, se a gente morrer, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, a gente tem que estar vigiando na terra. Trouxe mais um versículo para você. Solta isso, eu vou ficar falando o resto. João 15, João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando você produz muitos frutos, agrada o Pai. Forte, né? A nossa identidade é uma identidade que gera frutos, né? Sim. Tem que gerar fruto, né? Você só conhece a árvore pelo fruto que ela carrega. Né? Por isso que você não está. Por isso que quando uma pessoa duvida muito de si mesmo, se realmente Deus está com você, você tem que prestar atenção se você está produzindo frutos. Se você não está produzindo frutos aí, se essa árvore está meio seca, esse galho está meio seco, você tem que começar a prestar atenção. Cuidado. Tem que ser uma árvore plantada junto à ribeira das águas. Sim. Porque o que acontece? A gente tem que entender, irmãos, cristão.
que não jejua, que não ora e que não lê a palavra, está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Não adianta vir aqui com aquele papinho que eu já cansei de ouvir a vida. Eu tenho meu jeito de adorar. Às vezes meu jeito de adorar é de buscar a mesma que o seu. Ai, pelo amor de Deus. Ó, Jesus já deixou bem claro. O Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não se qualquer adoração fora disso aqui, meu irmão, procedência maligna. É em espírito e em verdade. Não vem com... mas o meu é diferente. Não tem diferente. Em espírito e em verdade. Espírito e verdade é com tudo que você tem, com tudo que você é, entendeu? Não tem meio termo. A vida com Cristo, o problema é esse. O cristão, ele está achando que, muitos cristãos, eles entendem que eu vou com Cristo, mas porém eu tenho que deixar ali, né? Eu não posso simplesmente pular no barco e ir para outro lado. Eu tenho que estar vendo aonde eu posso voltar. Né? Eu tenho que estar vendo onde eu posso voltar, porque como é que chama, como é que fica? Se eu entrar no Ezequiel 47 aqui, né? Ó, foi medido ali 500 metros, filho. Foi mais 500, filho. Fui entrando, até que chegou uma hora que poxa, eu já não conseguia mais por mim mesmo, né? Eu já estava sendo levado. Então, assim, a gente tem que entender que com Cristo é isso, é um caminho sem volta. Se você pretende ficar amarrado em algo, toda hora você vai duvidar de quem você é em Deus. Mergulha de cabeça, assim, ó, não tem caminho de volta. Não tem caminho de volta. É o seguinte, o caminho que você vai fazer de volta é para o céu. Esse é o seu caminho de volta. É lá até o seu lugar. Esse é o caminho que você vai chegar. Acabou. Chega. Ó, prossigo para o alvo, que é Cristo. E acabou. Não há alternativa, né? Não há alternativa de voltar. Não há toda pessoa. O cristão não tem alternativa. A alternativa é seguir algo. Não vai dar spoiler da administração, não, por favor. Olha só. Começar a falar aí, agora vou cortar desde agora. Então vamos chegando ao final, né? Já acabou, porque. Eita! A conversa está muito boa, né? Pode ter parte 2 depois, né? Com certeza. Muito gostoso, né? E é bem interessante ver vocês aqui. Agora, diz uma palavra que resume a sua vida com Cristo. Ai, Jesus. Tá, vai levando primeiro pra eu lembrar a minha. Uma palavra só. Entendeu? Ó, hoje eu falo essa palavra aqui, entendeu? De boca cheia, com toda a verdade do meu coração. O que significa minha vida com Cristo é tudo. Eu não tenho segundo plano. É tudo. Minha vida com Cristo significa tudo. Glória a Jesus. Putz, eu achei que era um versículo. Pode falar um versículo, se for. É aquele versículo que fala que ele cresça e eu diminua. Aquele João 3:30. João, isso. Eu sabia que era 3:30, agora qual que era o livro? É esse. Pra mim, isso. É a chave. Glória a Jesus, então. Foi maravilhoso ter vocês aqui, tá bom? Muito bom. Na próxima vez vamos chamar vocês mais vezes aí, né? Em outros temas, com outras coisas. É muito gostoso estar aqui junto, né? Agradecemos aqui a minha esposa amada, que está comigo, a nossa auxiliar lá no fundo, a Carol Joyce. Vocês precisavam ver como é que a Carol tá auxilia, gente. Carol, Vamos pra câmera, Carol. Vem aqui, Carol. Que isso? Vem aqui mostrar sua carinha aqui, Carol. Muito legal. Tá bom, então. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E até o próximo episódio. Acesse aí, dá uma curtida, se inscreva no canal e até o próximo Forevercast.